Pessoal, estamos aqui de volta e agora eu não vou dizer que o Rodrigo é convidado, até porque ele faz parte desse trabalho, desse projeto. Mas a conversa hoje vai ser sobre ele. Vai aproveitar esse espaço para contar um pouco do teu testemunho, né, Rodrigo? Sim, O trabalho dele, da trajetória dele, do que ele já tem vivido, né, tem passado, tem enfrentado aí antes de chegar na igreja, antes de abrir uma casa de apoio, né, de reabilitação. Ele vai contar com mais detalhe para vocês, tá certo? Inclusive o Rodrigo, ele já, quando a gente iniciou esse trabalho, o primeiro vídeo que foi gravado foi exatamente eu e ele, né? sim. Bem simples, um espaço bem simples. E a cada dia, graças a Deus, a gente está conseguindo as nossas coisas, né? E se vocês puderem dar uma olhada no primeiro vídeo aqui do podcast, vocês vão ver eu e ele, a gente conversando sobre iniciar esse trabalho, tá certo? Então, vou passar aqui a palavra para ele. Hoje não vai ser uma entrevista, né? Vai ser um bate-papo, uma conversa entre dois amigos. Não é isso, Rodrigo? Sim. E eu espero que vocês gostem, né? E que vocês curtem aí esse bate-papo. E que vocês continuem nos ajudando para esse trabalho crescer cada vez mais, tá certo? À vontade aí, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Voltar novamente, estar junto no projeto, tá? Um projeto que leva a mensagem a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E a minha trajetória começa desde 2010, né? Na casa de Abraão, né? Gerenciada por uma das pessoas muito importantes da minha vida, que é o Milton Júnior. E de lá para cá a gente veio em luta. Em 2011 a gente passou um ano na casa de Abraão, lá se tratando da dependência química, que o meu uso de droga foi o crack. Começou pelo álcool e depois foi as outras drogas, e no final foi o crack, aonde vem uma devastação maior na vida do ser humano. Antes de tu entrar na casa de Abraão, tava há quanto tempo já usando drogas? Sim. Eu tava com muito tempo já. Eu tava o quê? Acho que com 17 anos em uso de drogas. Com 17 anos que usava. Começou com quantos anos? Comecei a usar droga mais ou menos com 18, de 18 anos em diante. Comecei na bebida, depois foi na cocaína, devagarzinho, coisa boa. Era delícia, porque o prazer da carne é gostoso. E aí eu caí no crack. Nessa época tu cantava até num grupo de pagode, né? Isso, era o tempo que a gente tava no... A gente tinha um pagode, né? A gente... Como era o nome do grupo? E tem uns três nomes, né? Tem aí... Eu nem me lembro direito o nome do grupo. Era pão com ovo? Pão com ovo. Pão com ovo. Mas pensa numa coisa gostosa que era, para aquele momento. A gente reunia muita gente. Sexta, sábado e domingo era muita farra, era demais. Só que aí veio a decadência, né? Veio cada momento a você caindo. Porque assim, o que eu entendo hoje, galera, é que tá gostoso o momento que você faz, né? Tá delícia, mulheres, o sucesso, o auge, eu tô no auge e tal. Mas aí depois vem A queda. a queda, o cara caindo. O cara não tá vendo que tá descendo, 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 descendo. E ele chega no nível que ele não consegue mais Tá no voltar. fundo do poço, né? Só que eu aprendi que o fundo do poço é um lugar diferente. Porque a Bíblia fala que o meu socorro vem do alto. E onde eu posso olhar é só para o alto. Algumas pessoas conseguem ainda olhar para o alto, tem outras que não.
tenta cavar para o lado, mas não vai chegar em lugar nenhum. E aí, nesse decorrer do tempo, lá na casa de Abraão, eu conheci Jesus também. Foi onde tu começou a ouvir sobre a palavra de Deus. Não, já tinha ouvido antes, mas não estava nem aí não. Porque o mundão é prazeroso, é gostoso. Né? Quer curtir, né? Quer curtir. O que eu estou falando aqui, muita gente vai botar aqui e sair aqui. E não entende que muita gente também me conhece, me conheceu no tempo em que não era para eu estar mais aqui, sabe da minha luta. Tá? E uma das coisas que hoje mais leva o ser humano a entrar nesse mundo, sabe o que é? É simplesmente você ser excluído. A rejeição. Rejeição. Né? Gente, são feridas que muitas de nós temos. Né? Então, tem muita gente que foi aliciado por padrasto, por N situações. Tem gente que foi abandonado. Eu tenho N coisas na minha mente do que eu passei. Né? Eu não estou culpando ninguém que isso aí, para mim ter usado droga, não é culpa de ninguém, mas vem um histórico de coisas em que faz com que você se afunde mais. Frustração. Né? Eu sempre fui um menino que gostava de ajudar o próximo, isso, aquilo, outro. Eu me lembro que no tempo de Judas, fazia um Judas, ganhava as coisas, eu fazia cesta e ia deixar nas casas, que eu sabia que precisava. Participava do coral da igreja, isso, aquilo, outro. Mas aí, quando chegou um tempo que eu caí, e não deu mais. Aí onde aparece agora os falsos amigos. Não existe esses amigos. Eu aprendi uma coisa verdadeira, que o único amigo que existe é Jesus. Uma das coisas mais brilhantes que aconteceu comigo foi eu poder ter retornado, foi eu descobrir que ninguém estava comigo. Ninguém. Eu tenho 13 anos de casa de apoio hoje. Eu comecei em 2012, a casa de apoio, Jardim do Éden. Através da casa Jardim do Éden, já muitas pessoas conseguiram vencer. Estou dizendo que foi através de mim, então foi casa de Jardim, que lá onde quem manda lá é Jesus. Mas quando eu estava derrotado, quando aconteceu N situações comigo, aquelas pessoas que foram abençoadas nem voltou lá para me ajudar. Nenhum. Eu esperei, não vou mentir. Porque o erro do ser humano é esperar. É criar expectativa no outro, né? Pronto. Aonde você se frustra. Porque aí as pessoas não vão corresponder às suas expectativas. Não, porque não é do jeito que eu achava. Aí você acaba se frustrando. Se frustrando. E com essa frustração eu caía no poço mais ainda. E para mim estava tudo acabado, para mim novamente. Impressionante. Os caras que me forneciam o que eu queria eram os caras que mais me davam apoio. Para sair, né? Para eu sair. Tem uns camaradas aí, velho, que eu tenho o prazer de tocar na mão dos caras, ainda vou lá, porque graças a Deus a gente tá de pé e eu vou agradecer. Porque os caras aí, aqui não é para ti, velho. Esse lugar não é teu, velho. Tu é um cara do bem, tu é um cara que veio para ajudar, tu não leva mal, não. Então, o que eu hoje sugiro para cada um que hoje está achando que a vida é um mar de rosas, está gostoso, é que procure sarar suas feridas. Sarar suas feridas. Aí na época tu entrou na casa de apoio, né? Casa de Abraão, né? Sim. Passou quanto tempo lá? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Só que fiz diferente. Eu passei 1 ano e ficava indo os finais de semana. Né? E comecei Tipo fazendo uma reciclagem. Fazendo a reciclagem. Né? O Milton é um paizão para muita gente. A casa de Abraão tem muito tempo, graças a Deus. Fica onde a casa de Abraão? Hoje fica próximo à Mangabeira, não sei se é Olho d'Água. É uma das casas mais fabulantes, mais abençoada dessa terra. Para mim é uma das melhores casas do planeta, né? A casa de Abraão. Eu sugiro, você não está bem, está precisando de uma casa de recuperação, procura a casa de Abraão. Depois aí você pode mandar, a gente manda o número para você. E lá é muito show. É diferente. Eu parabenizo a direção daquele lugar. Lá onde eu me encontrei. Né? Lá onde eu me encontrei. Aí fortaleceu o teu conhecimento, teu conhecimento não, a tua aproximação em relação à palavra de Deus lá, né? Sim. E de lá eu conheci a Giliardi. Eu conheci a Giliardi em 2011.
Foi naquele tempo que a gente teve até uma festa medonha. E aí eu fiquei na Giliard por um bom tempo, né? E aí depois eu tive que morar no 19, lá onde eu fui para a pastora Paula, onde a gente hoje tem caminhado juntos, né? Estava agora na pastora Fátima, devido a minha esposa ter ido para o Eusébio. E aí como a gente agora está tendo algumas situações, eu estou no Jabuti, então eu estou com a pastora Paula, onde a gente está fazendo um trabalho para Deus, né? Aí, e estou lá me congregando, é aquilo que sempre você me aconselhou em dizer que a gente precisa estar se congregando, estar firme em um determinado lugar. Porque quando a gente está firme, a gente fica pulando de galho em galho, uma hora esse galho vai quebrar. Quando a gente está naquele galho, não. Aquele galho está fortalecido. E as pessoas estão orando por você. E o bacana de tudo isso é que você tem entendido a cada dia. Uma das coisas mais lindas que tem acontecido na minha vida, sabe o que é? É porque independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido na minha vida, mas eu tenho permanecido na presença do Senhor. Vale a pena lutar, né, Rodrigo? Vale a pena. Mas sabe por quê, Léo? Porque eu parei de esperar pelo próximo. Quando você espera pelo próximo, você se frustra. Quando você se frustra, você cai. A única pessoa que eu tenho que esperar é por Deus. Por Jesus. Por isso que o salmista declara, né? De onde me virá o socorro? Né? Eleva os meus olhos para os montes. Aí ele faz a pergunta: de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, se os nossos olhos não estiverem firmados em Deus, olhando para Deus, qualquer desviozinho da nossa vista vai fazer a gente se frustrar. Né? Porque o ser humano ele é falho, né? Isso. A gente não está dizendo aqui que não tem aquelas pessoas que, quando você precisa, você vai lá, escuta uma palavra, né? Alguém chega, ajuda, mas a confiança total tem que ser em Deus. E uma das coisas, Léo, que eu quero deixar bem claro hoje que está acontecendo, né? Hoje a Casa de Apoio recebeu mais uma pessoa, né? E eu soube que perto da casa dessa pessoa, 3 pessoas tiraram a sua própria vida, né? A depressão. Isso acontece, gente. Não é falta de Deus, não é porque está isso, está aquilo, é porque a mente adoeceu. Eu estou me tratando da depressão, Léo. Teve depressão também, né? Isso, depressão, ansiedade, né? Fora a dependência química também, que graças a Deus o Senhor foi afastando e também de pé. Tá quanto tempo hoje que Deus te libertou? 5 meses de luta, de vitória. Mas isso da depressão, da ansiedade, Isso. das drogas. Nós estamos na luta de 13 anos. 13 anos já, né? 13 anos. É ao mesmo tempo que tu tem a casa de apoio. De a lá. casa de apoio. E essa casa de apoio começou... Como foi que começou tudo isso? Uma loucura. Uma loucura. Foi logo quando tu saiu da casa de Abraão? Quando eu saí da casa de Abraão, aluguei um canto para mim. E aí esse local onde eu aluguei chegou um, pediu ajuda para morar mais eu. Chegou outro, pediu ajuda para morar. Daqui a pouco tinha 8 morando numa casa que tinha 2 compartimentos e um quintal e um banheiro. Ali na rua São Benedito. Na São Benedito, onde começou lá. Depois a gente começou esse projeto que Deus abriu. Porque na realidade o projeto quem faz é Deus. Ele só quer que você seja a pessoa para administrar. Deu o primeiro passo, né? Isso, né? E a gente tem que entender. Tem algo aqui que eu queria deixar aqui, que é o chamado é mais forte do que a dor. Então, você tem o seu chamado, não leve mal não, mas ele é muito mais forte do que a dor que você passa. E eu vou dizer uma coisa, é muita luta. É muito. Não é todo dia que a pessoa está assim, assado. Hoje eu estou com uma família inteira, mulher, um esposo e 2 crianças, que estavam na rua praticamente. E a gente teve que receber. Mas irmão, esse trabalho é de vocês, governantes, fazer. Mas aí eles precisou e nós naquele momento tivemos que acolher. Que esse é o nosso direito. E outra coisa que eu coloquei na minha mente, Léo, parar de esperar pelo próximo. Hoje eu reciclo, pra quem não sabe. Eu já ia perguntar, a casa é mantida por quem mesmo? Em primeiro lugar, pelo nosso Deus. Ele é fundamental em tudo.
E em segundo lugar, a gente trabalha com reciclagem. Eu tenho eu chamo carruagem de fogo, tá meio, tá meio bagunçado, que Deus vai abençoar aí, em nome de Jesus vai agitar. E a gente sai recolhendo nas latas de lixo no município de Eusébio. Aonde a gente sabe que tem lixo, a gente entra, vai lá e faz esse trabalho. Eu e a minha esposa, a gente faz esse trabalho, né, incansadamente. Se é de manhã, se precisar, de noite. E ela é baixinhazinha, pessoal, e ela é guerreira, viu? A mulher é guerreira. Quer dizer que no momento não tem ajuda de nenhum órgão Não. da prefeitura, de nada, né? Não, a não ser todo mês que a pessoa que eu votei, né, ele nos dá 3 cestas básicas, graças a Deus, que é o Pedrinho, está nos dando 3 cestas básicas, e alguns familiares que pode ajudar com alguma coisa, ajuda. Porque ninguém não. A comunidade. Mas graças a Deus, Léo, que o bacana é que a casa de apoio ela é muito bem aceita. Né? Às vezes, quando não tem nada, daqui a pouco Deus manda alguém. Né? A gente esse trabalho é um trabalho muito importante. Muito importante mesmo. Só fazer uma médiazinha aqui pro vereador, né? O vereador Pedrinho, aqui do município de Eusébio, que ajuda com 3 cestas básicas. 3 cestas básicas. É certo, todo mês. Todo mês ele nos dá 3 cestas básicas. E esse mês foi melhor, porque ele deu 3 cestas, deu 6 e ainda deu 3 pão de coco, filho. Pronto. Então é isso aí, vereador Pedrinho, agindo aí na Casa de Apoio Jardim do Éden, né? É uma benção para nós. Então, fora isso, né, Rodrigo? Sem nenhuma renda, sem nenhuma ajuda financeira de nenhum lado, né? Ninguém cobra. A gente diz o quê? Eu chego a uma família hoje, se quiserem, a gente dá o número deles, e a gente diz o quê? Se vocês puderem ajudar com uma cesta e um valor X, porque a gente tem gás. Né? Também quero agradecer até o irmãozinho aqui do gás aqui, não sei como é o nome dele. O Adriano. O que vem de gás aqui? O irmão Adriano e o irmão dele, o Adeilton. Pronto, ele nos vem fiado, viu? Mas nós pagamos, viu? Jabutigás, eu acho. Isso, Jabutigás. Agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm por nós. E já chegou a abençoar a gente também, já com gás também. Né? Então, a gente quer agradecer essas pessoas. E o que eu deixo bem claro para quem nos procura é o seguinte: quando a gente consegue a vaga para essa pessoa, é que o que vocês puderem ajudar. Uns colegas meus que são pastores, ele diz, sabe o quê? Não, irmão, é um salário e uma cesta básica. Né? Os amigos que tem também casa de apoio, né? Que tem casa de recuperação. Não que eles estejam errados. Não estou dizendo que eles estejam errados. Mas é porque a meia forma de trabalho é dessa maneira. Né? Meia forma. Realmente não é porque eles estejam errados, é porque realmente precisa. Precisa, é um custo de vida, gasta muito. Por exemplo, lá nós temos uma piscina, nós temos uma área de lazer para eles, tem que ter a merenda da manhã, o almoço, a merenda da tarde, a janta, e é pouco. Rodrigo, e essas pessoas, não vou dizer todas, né? Mas tem alguém que trabalha? Tem. A casa de apoio é diferenciada por quê? Porque depois de um certo tempo a gente influencia eles a voltar ao mercado de trabalho. A gente consegue sempre, graças a Deus, as empresas, nas imediações aqui do Jabuti, elas nos ajudam muito desse lado. Eles entram em parceria com a gente, sempre procuram se tem alguém que está habilitado a trabalhar e eles fornecem a vaga de trabalho. Diária. Então isso é bacana, porque eles... Agora é importante também a gente ressaltar, viu, Rodrigo, que a Casa de Apoio Jardim do Éden, ela é toda regularizada, né? Sim, tem CNPJ, a gente tem a documentação, né? A gente está até conversando com o vereador, porque nós temos que tá conversando sobre o negócio, porque todo ano tem que renovar uma documentação aí. Então a gente já está se organizando, né? E lembrando, a gente faz um trabalho. Eu sou técnico em reabilitação de dependência química, eu sou formado na minha área, né? Fui usuário, sou formado na minha área pela Gama Filho, né? Faculdade Gama Filho, lá no João 23. Então, aqui não é leigos que está fazendo um trabalho de qualquer jeito, não. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que ele só entrou porque foi autorizado por uma psiquiatra. Porque senão não teria. Por quê? Essa pessoa estava bebendo 24 horas. Eu levo essa pessoa para dentro da casa de apoio,
dá um coma alcoólico nele, ele morre lá dentro, vão me processar. Eu querendo ajudar. E eu tendo o papelzinho, não, tá aqui autorizado pelo médico, o médico autorizou, ele vem pra cá. Então, ó, tranquilo. Porque o negócio é sério. Essa parte de registro, de documentação, é importante falar. Por quê? Porque a gente escuta muitas pessoas de fora que não conhecem o trabalho, que aí fala qualquer coisa, às vezes desconhecendo realmente o que está acontecendo ali, né? Como funciona a casa, e aí de repente acaba que até falando besteira sem conhecer, né? Isso. Então é uma casa de apoio, né? Chamada Jardim do Éden. Para você que não conhece, fica localizada aqui no Jabuti, município de Eusébio, né? No quilômetro 19, no bairro conhecido como Quadras, né? Isso. Nas Quadras. Então essa casa Jardim do Éden, ela é registrada, Sim. né? E tem todo um processo para que alguém faça parte, Do tratamento. né? A gente é acompanhado pelo CAPS AD do município de Eusébio. Quero parabenizar também, viu, Léo? Uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro. O município de Eusébio, o CAPS do município de Eusébio é um CAPS referência no estado do Ceará, no Brasil. Eu nem falo no estado do Ceará, no Brasil. Tá? Eles cuidam muito bem do dependente químico. O Eusébio, para quem não sabe, Léo, ele tem um projeto em que o dependente químico, que é morador do município, que tem a documentação do município, se trate em uma comunidade terapêutica e após esse tratamento, ele é inserido no trabalho pela prefeitura, trabalhando 1 ano, ganhando um salário, trabalhando 4 horas por dia. Onde é que existe isso? Nem o canto. Então, parabenizar a prefeitura, tá? E outra coisa, eu queria pedir aí às autoridades, uma das coisas, né, que é muito sério. Quando eu entrei em depressão, foi por uma situação que aconteceu dentro da casa. A gente teve a nossa casa invadida, né? Pela polícia, por determinadas coisas que aconteceram. E aí aconteceu, de eu ser agredido, eu não fui procurar justiça, isso, aquilo, outro, por conta de algumas situações. E pedir às autoridades que entendam que a casa de apoio é um ambiente de ajuda para a sociedade, não de esconder bandido. Todo mundo que entra lá, a gente olha, viu? Eu tenho um amigo, graças a Deus, eu tenho um amigo que são policiais civil, né? E eu peço eles, eu tenho um amigo, tem pessoas conhecidas da gente que são da polícia, e eles olham o histórico deles, estão devendo alguma coisa. Então lá não tem bandido, não. Pedir a guarda também, porque outro dia teve uma situação lá em casa, o guarda chegou, outra vez nós invade aqui, não é assim não, gente. Né? Nós estamos com pessoas, com cidadãos, que errou como eu errei, mas que hoje estão procurando mudar de vida. Então a gente tem que ter atenção e ter cuidado. Pelo contrário, é para chegar lá, opa, irmão, a gente veio aqui para trazer uma palestra para quem está aí dentro. Né? Falar aqui de como é bom vocês estarem aí lutando. Porque isso aconteceu comigo há 13 anos, há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, em 2010. Então, gente, nós é para estarmos unidos. A casa de apoio é para ajudar, não é para complicar ninguém. Eu vou até aproveitar aqui, Rodrigo, e eu vou falar aqui um pensamento, né? Dar uma palavra para quem está nos assistindo. Nessas horas, é mais fácil criticar do que ajudar. Claro. É mais fácil você dar uma rasteira em alguém para a pessoa cair do que você estender a mão Sim. e levantar essa pessoa. É mais fácil. Então, assim, quando a comunidade, né, que só critica, e de repente muitas pessoas dizem assim, o Rodrigo é doido, o Rodrigo não sabe o que está fazendo. Então eu digo para você, tire pelo menos 1 hora ou um dia para ficar no lugar dele, para ver se você consegue fazer pelo menos 1/3 do que ele faz. Então, assim, se você não pode ajudar, então fica calado. Né? Uma das coisas, não né? critique, se você não consegue ajudar em alguma coisa, apoiar, então é melhor fechar a boca, porque senão você falando vai causar talvez desânimo, frustração na vida daqueles que querem ajudar alguém. E hoje uma das coisas que eu quero deixar bem claro, a maioria das pessoas que falam mal da gente, quando é amanhã, estão batendo no portão.
E eu também louvo a Deus pela vida do dono do terreno, que é o doutor Irã. A gente não paga aluguel, hoje a gente paga só energia. Se a gente pagasse aluguel, o cara é uma bênção de Deus na minha vida. Entendeu? Uhum. Então tem coisas, velho, que a gente tem que ter cuidado, gente. Gente, o ambiente casa de apoio lá do Bochecha não é um ambiente drogado, não. Eu tive em alguns momentos que errei. Como você erra. É. Quantos pais de família hoje chegam tarde em casa porque estava Amante. com a amante? Quantos pais de família primeiro passa no. Não estou dizendo que é errado, não. Passa no botequim, poder levar o comer para dentro de casa, mas está bebendo cachaça lá. Chega em casa, agride a mulher, como eu já fiz. Estou dizendo que eu sou um bichão bonzinho, não. Estou lutando para ser melhor. É. Só tem uma coisa, gente. Eu estou fazendo a minha parte. E quantas pessoas necessitaram e necessitam do nosso apoio? Quantas pessoas do bairro mesmo já chegou, Léo, lá louco, perturbado, vendo coisa. Tem gente aí que vai ver esse vídeo e vai se identificar e dizer que eu não estou mentindo, não vou citar nome, porque isso é fora de ética. Com as pessoas tormentadas. Eu vinha buscar em casa para levar, passar o dia todinho junto comigo. De tardezinha, estava de boa, eu levava para casa. E aí você mesmo chega lá, tacar o dedo sem saber o que está acontecendo. Vai lá para dentro. Ajuda a gente. Leva um quilo de arroz. Entendeu? Vai lá dar um abraço. Tem criança lá. Não pode. Mas tem uma criança lá porque infelizmente a gente não conseguiu um local para eles. Mas estamos já se organizando. Porque lá é um ambiente de pessoas adultas. Como não tinha espaço para eles, eu não ia deixar na rua. Seria covardia, né? Então, dizer para todo mundo o seguinte: a palavra de Deus fala em Apocalipse 21:4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Gente, isso aqui vai passar. Vocês não estão entendendo? Ou você se torna uma pessoa do bem, ou então continue sendo do mal. Mas se você vê alguém fazendo bem, ajude essa pessoa a continuar fazendo bem. Rodrigo, eu vou compartilhar contigo e com as pessoas que estão nos assistindo uma palavra que está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vou procurar resumir o máximo aqui. Essa palavra conta que Jesus ele chegou em Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele estava em casa. E as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali. E aí o que foi que aconteceu? As pessoas, a multidão, né, foi até onde Jesus estava. Sim. E a Bíblia diz que era tanta gente que não tinha espaço nem na entrada da casa. Entendeu? As pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, querendo receber um milagre. Era Jesus, a fama de Jesus já estava na boca do povo. Né? E aí quando alguém sabia que Jesus estava ali, olha, Jesus está ali, todo mundo corria. Né? Muitos querendo ouvir a palavra de Deus, muitos querendo só receber um milagre, né? Como até hoje tem. Né? E aí aconteceu um fato interessante. Por quê? Porque vai estar escrito também que 4 homens, a Bíblia não diz que eram amigos daquele paralítico, só diz que era 4 homens. Porque às vezes a gente pensa assim, era amigo. Às vezes você recebe ajuda de um desconhecido. Sim. Do que daquele que está do seu lado. Sim. Que diz que é seu amigo. E está escrito também, a gente pode até fazer também uma colocação a respeito desse assunto, na história do bom samaritano. Sim. Onde um homem foi agredido, foi assaltado, ficou à beira do caminho caído, né, e passou um sacerdote, passou um levita, e aí quando viu o homem ali, fez o quê? Passou por longe. E aí passou um samaritano, né, que não tinha nada a ver com a situação, foi lá e ajudou aquele homem ferido. E aí, voltando aqui para Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que no meio daquela grande multidão que estava ali, naquela casa, né, tinha um necessitado, mais necessitado ainda, que era um paralítico. Né? E aí esses 4 homens pegaram uma esteira, sim, carregaram, né, pegaram
esse paralítico e tentaram levar esse paralítico até a presença de Jesus. E aí, como uma multidão era grande, muita gente, eles não conseguiram passar pela porta. E aí eles tiveram uma ideia de abrir um buraco no telhado e descer o paralítico exatamente aonde Jesus estava, onde Jesus se encontrava. E aí eu pergunto para vocês, esses 4 homens, será que eram amigos desse paralítico ou não? Então, a verdade é que, independente de ser amigo ou não, eles tiveram uma atitude que 99% de toda aquela multidão não teve, que foi de ajudar aquele homem. Porque aqueles 4 homens poderiam muito bem dizer assim, eu vou me preocupar com isso daí, eu vou atrás da minha bênção. Né? Porque cada um corre atrás daquilo que quer, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Mas aqueles 4 homens largaram os seus sonhos, os seus planos de estar perto de Jesus, de receber um milagre talvez, para ajudar aquele que estava mais necessitado. Então, assim, se você pode ajudar dando uma palavra, se você pode ajudar financeiramente, se você pode ajudar ficando calado, muitas vezes, então ajude de alguma forma e não critique, porque é muito fácil enxergar o erro, o problema do outro. É fácil demais. Tá no papel de juiz, todo mundo quer e todo mundo faz. E uma das coisas, Mas o nosso direito não é ser juiz. É a gente entender o lado do próximo. uma das coisas, Léo, se você mentir, da mesma forma você vai ser medido. Se você julgar, da mesma forma você vai ser julgado. E tô falando de ajuda, eu me lembro que ano passado, quem mais me ajudou foi, sabe quem? Pessoas da Umbanda e pessoas do Espírito. E o pessoal da Universal. Por aí você tira, né? No momento que eu mais precisei que um crente entrasse na minha casa, quem foi lá foi outras pessoas, mas não foi um crente. Pessoas que tu nem conhecia. Nem conhecia, que levou alimento pra gente. Um foi o Tony, o pessoal da Umbanda, né? Que eu quero até dar um abraço nele, um cheiro, a todo mundo aí, que são nossos irmãos, tá? Independentemente da religião deles, do que eles pensam, da crença deles. Quer dizer que eu amo vocês. Um cheiro para todos os meus amigos espíritas, pessoal da Universal, que também foi lá dentro da casa quando eu estava precisando, e o pessoal da Testemunho de Jeová. Que no domingozinho de manhãzinha passou por lá e entrou lá em casa e lá estava tudo sujo. Então, gente, não espere de ninguém, que da onde vem a ajuda você não sabe. Eu não estou aqui julgando fulano, eu estou agradecendo. E dizer o quanto é maravilhoso você se recuperar. E dizer para você, por gentileza, que está passando hoje pelo momento de depressão. Você que está passando pelo momento de depressão, ainda não acabou. Porque o Thiago, não, eu nem ia falar do Thiago, o Valvin está aqui. O Valvin sabe que o irmão dele tirou a própria vida. Eu perdi o Patrick e outros amigos. O Patrick além de ser meu filho, por conta da depressão, por conta de alguma situação. Quantas pessoas, na mesma rua, semana passada, 3 pessoas tiraram a vida de 20 anos. Gente, Léo, eu sei onde é que eu estava. Eu estava com depressão, ansiedade e na dependência química eu estava em uso. Eu tinha caído. Mas eu não desisti. E todo mundo tinha me abandonado. Ainda tinha alguns, de vez em quando o Léo mandava um franguinho para mim. Agradecer também ele, que é uma bênção da minha vida, o Léo, o Valmir. Do Promessa de Bênção, que é uma banda que a gente tem, em nome de Jesus.
Ficou a gente, nós três por enquanto aqui ainda. Mas eu quero dizer para vocês que não desistam. O Léo nunca desistiu de mim, esse cara aqui. O Valbinho também não. E eu consegui, você também vai conseguir. Tá? Eu me emociono porque eu sei onde eu saio. Eu posso dizer que nesse momento eu estou bem, estou curado. Mas eu tenho que estar vigilante. Mas você que está dentro do quarto agora, trancado, queria que alguém levasse vídeo para você. Levanta daí. Tá? Vem para cá. Palavra. Tá? Nós não estamos falando de ser crente, não. Estamos falando de Jesus Cristo. Confia. Toma um banho. Olha para o céu. Grita. Chora. Eu sei que está doendo. Sei que não é fácil. Eu sei, eu passei. Eu tenho lutado. Eu tenho tomado, Léo, muita medicação. Mas eu também tenho me colocado na presença do Senhor. Eu tenho buscado o Senhor. Não estou dizendo que eu sou o melhor de novo. Presta atenção. Eu estou com problema com meus filhos. Uma das coisas que eu mais tive triste, Léo, foi quando a minha filha mais velha, ela disse para algumas pessoas que por que estava investindo em mim, que eu não tinha mais jeito. Cara, aquilo dali acabou comigo. Porque a minha filha era a menina que eu mais... Assim, que as pessoas queiram ou não queiram, você não vai... Não sei se vão dizer que eu estou mentindo, mas tem um filho que a gente tem um xodó. E a minha filha era demais com a minha vida. Quando ela fez isso, eu já estava destruído. Porque sabe o que acontece? Você já está lá embaixo, cara. É aquilo que tu falou. Fica mesmo calado. É. Aí você acaba de enterrar o cara. Você acaba de matar a pessoa, pô. E se você não acredita, então fica calado. Sai de perto. Não, eu vou sair daqui que eu não acredito, mas eu vou sair de perto. E eu falo isso, eu tenho lutado, eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus força, né? Para Deus tirar isso do meu coração, porque é triste. É triste. Né? E hoje, uma das coisas que eu tenho mais lutado é para me ver novamente os meus filhos ali comigo. Né? Eu tenho uma filha que ela resolveu ser o lado dela que ela está querendo. Não tenho nada a ver, mas é a que eu mais oro por ela. Ela disse que eu não sou pai dela, para algumas pessoas, mas é que eu mais oro por ela. Eu oro tanto pela minha filha, que é a Bianca. Eu oro demais. Porque quem arrepende, quem faz que o outro se arrependa do pecado, não é eu, não. É Deus, né? É Deus. Entendeu? Então, aí você tem N situações. Agora, só com a diferença, Léo, dessa vez, foi, sabe o quê? Léo e todos que estão nos ouvindo, é que toda essa situação que eu estou passando, ela não está mais ficando aqui, não. No coração e na mente, não. Ela está na mão de Deus. É o melhor lugar para estar, né? Melhor. Quando eu fiquei comigo, eu fiquei desesperado, sem poder fazer nada, que eu não podia fazer nada. É por isso que a Bíblia pede para a gente lançar em Deus os nossos anseios, os nossos medos, as nossas preocupações, trocar o nosso jugo que é pesado pelo jugo dele que é leve. Que é leve. Então, nós hoje, eu voltar novamente o podcast hoje, e eu vou dizer uma coisa, hoje eu tinha que ir para um lugar, perto de Chorozinho, se eu não me engano, louvar a Deus lá. Aí eu adoeci, tudo teve a causa para a gente iniciar aqui o nosso projeto, graças a Deus. E a gente vai, Deus vai abençoar cada dia mais. Mas eu quero dizer para vocês isso. Joga tudo na mão do Senhor. Porque se ficar contigo, se ficar com o cara fica quebrado, o cara bota todo mundo para fora. Se destrói a si mesmo. Eu tenho um filho que é lindo, que é o Jonathan. O cara canta demais, velho. O cara é o levita na casa do Senhor. Aí eu mexendo no celular do meu filho, do meu outro, que é o Carlos. Eu vi lá umas conversas, não sei se ficou algum tempo. Eu fiquei muito triste também. Pô, ninguém sabe o que eu passei. Eu não estou dizendo que eu sou coitado, não. Mas ninguém sabe a luta que eu tive, não. E vale a pena também aproveitar o momento e falar, sabe o quê? Que muitas pessoas não valorizam hoje, e aí depois que a pessoa vai embora, né, passa dessa vida para outra, aí vão se arrepender, vão dizer, por que
que eu não tive mais perto, né? Vai dizer que eu te amo, né? Ah, queria que você estivesse aqui. Então, é o que o Rodrigo está falando, né? Para você que está nos assistindo. Então, não deixe passar o momento. Léo, a minha mãe, galera, é uma das mulheres mais fabulosas desse planeta. Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Por quê? Porque a minha mãe, em 1982, ela engravidou, né? Dessa pessoa que está aqui. E a pessoa que fez esse cara aqui não assumiu o papel dele. Só que em 1982, uma negra, semi-analfabeta, grávida e sozinha. Tu imagina a rejeição de uma mulher dessa, como foi criticada uma mulher dessa? Me explica aí, galera. Mas ela segurou o tranco. Aí eu vou lá e desrespeito ela, pô. Minha mãe, velho. Eu tenho 43 anos, sou um grande homem hoje. Que a minha mãe passou na mão dos outros, velho. De 1982, velho. Foi o tempo que eu nasci. Primeiro eu ficava chateado porque ela ficou perto de mim. Mas o que a minha mãe passou, vai por mim. Baixa, a minha mãe é show, velho. A minha mãe é fabulosa. A minha mãe é uma rainha. Ela poderia ter abortado, cara. E acabou. Mas existe uma parada na vida. Projeto. Propósito. Do papai. Não morre. E ela foi a origem de tudo isso, né? E é isso. Então, dê valor à sua mãe, dê valor ao seu pai, dê valor à sua vida. Recomece. Léo, quantas vezes eu recomeço na minha vida, velho? Quantas vezes? Um dia após o outro, né? Todo dia eu Passo de recomeço, cada galera. vez. Eu tô passando por uma onda agora, mas massa que eu tô passando. Sabe por quê? Porque essa onda já passou outra vez. E eu não sabia passar dela. E agora eu tô passando de cabeça erguida, mas orando. E dizendo, Senhor, a minha família é tua. A minha família é tua. Eu não aceito o inimigo atrapalhar mais. E aí vai. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Não desiste, pô. Não desiste da tua família, caramba. Não desiste da tua vida. A sua vida é preciosa. Há muito tempo atrás, um cara muito louco abriu os braços e morreu por mim e por ti, velho. Ah, que lá, essa história, que história não é verdade, velho. Muda. Ah, porque eu sou, você não é nada, meu irmão. Sem Jesus você não é nada. Agora sabe o que é que você é? Um projeto de Deus. E quando o papai te pegar, tu vai ver a coisa mais linda que tu vai ser. Se você permitir ele mudar a tua história. Quem está falando aqui é um cara que está na luta. Lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra a dependência química, contra críticas, contra apontamentos. Negro, mas feliz porque Jesus está no barco comigo. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E não desistam. E você que está aí, né? Eu sei que o choro faz parte desse sistema aí. Ficou comigo uma cachorra debaixo da minha rede. Quando eu estava com a maior depressão da minha vida. Mas aquela cachorra me ensinou muita coisa. E Deus quer mudar a tua vida. Assim como está mudando a minha. Assim como mudou a do Léo, do Val e de todos que estão aí na cheio no coração. Tamo junto. Então é isso, gente. Tinha mais coisas para falar, né? Mas o tempo já é avançado, então fazendo aqui um resumo do que a gente conversou, né? Vocês conheceram aí um pouco da história do Rodrigo, conhecido como Bochecha, Isso aí. que usou droga, né? Passou por casa de recuperação, hoje é presidente de uma casa de apoio chamada Jardim do Éden, está na igreja, canta também, né? Louva a Deus. Glória a Deus. Né? Que passou aí por um processo de depressão, de ansiedade, rejeitado e criticado por muitos até hoje, mas
graças a Deus que ele a cada dia tem vencido, tem procurado ser uma pessoa melhor, que esse é o objetivo. Ninguém é perfeito, né? E nós sabemos que todos os dias nós temos pontos a serem melhorados, Sim. né? Então, procure ver qual é o ponto que você precisa melhorar, que você precisa mudar para você continuar a sua vida da melhor forma possível. Se apegue em Deus, se apegue na palavra de Deus, tá certo? E qualquer pergunta, qualquer dúvida, vai lá nos comentários, Sim. né? Ele vai estar ligado aí no vídeo e ele vai poder responder. Se você quiser também fazer uma visita lá na casa, passa aí, Rodrigo. Rua Mário Salles, número 437, Jabuti Eusébio, quilômetro 19. Nas quadras. Tá? Nas quadras. Próxima BR-116. Né? Ponto de referência é a Igreja Católica. Isso. Perto do Bruno da Perfect Car, Perfect Som, né? Exatamente. Que é essa galera ali, show de bola ali, que também tem contribuído essa galera para que a casa também continue de portas abertas. E para agradecer todas as congregações do Jabuti, que eu acredito que um dia todos nós iremos nos unir, porque é o mesmo propósito, para fazer um momento muito maior do que já foi feito para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá? Então, pessoal, a gente pede também, mais uma vez, a sua colaboração nesse trabalho, tá certo? Esse podcast, né, a gente traz aqui assuntos que, primeiro de tudo, a gente acha que é importante, e que você também vai gostar, que você vai estar acompanhando. Então, nos ajuda dando like, compartilhando, mandando aí para o amigo, né, para um familiar, tá certo? Se você quiser também sugerir algum assunto, né, para a gente conversar aqui, a gente vai levar em conta a sua sugestão, a sua opinião, tá certo? Então, a gente fica por aqui por hoje. Não sei se o Rodrigo quer acrescentar mais alguma coisa, né? Só lembrando que o Rodrigo, ele faz parte desse projeto aqui, tá certo? A gente está engateando ainda, mas a gente crê que, mediante os nossos esforços, Deus ele vai abrir aí as portas, se assim for da vontade dele, claro, tá certo? Então, desde já a gente agradece, tá ok? E até a próxima vez aí, tá bom? Valeu. Dizer uma coisa, Léo, que não desista. Não desista do seu. Sempre eu vou bater nessa tecla. Sabe por quê? Porque a maioria da galera desiste fácil demais. Ó, o podcast, o Léo, pra mim, o Léo é show que... Por mim, por Val, por mim eu tava baqueado. Mas o Léo continuou. E o projeto tá aí, ó. E vai ser um grande projeto. É um grande projeto na mão de Deus. Sabe por quê? Porque continuou, porque Deus sabe o que vai, onde vai chegar. Tá? Então, ajuda a gente. Se inscreve no canal, tá? Manda pros amigos, ó. Escreve aí, que é dos malucos aí. Esses caras são malucos aí, são perturbados. E aí vocês... Porque aqui o mais maluco aqui é eu, viu? Mas aí os dois com dois dá certo. Galera, Deus abençoe. É isso aí. Levanta a cabeça e vamos embora. Valeu. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Show.